Primeiro assunto deste domingo, voto auditável, voto impresso auditável, talvez com totalização pública, quem sabe, né? Está marcada para o dia 1º de agosto, é o próximo domingo, uma manifestação nacional em defesa do voto impresso auditável. Nas últimas semanas, cresceu no Legislativo a resistência a essa pauta, depois da atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Líderes partidários manobraram para tentar enterrar o tema no Congresso. Foi por pouco, não deu certo. Que bom, o assunto vai voltar a ser discutido em agosto na comissão especial na Câmara. Então, começo com o Rodrigo Constantino. Constantino, vamos tentar explicar para todo mundo por que essa pauta é tão importante. Constantino. Pois é, Lacombe, eu diria talvez que hoje essa é a principal pauta no Brasil, né? Não é uma demanda bolsonarista, é uma demanda suprapartidária que PDT de Brizola sempre defendeu, os tucanos, principalmente depois de tentarem fazer uma auditoria em 2014 e não conseguirem concluírem que não era possível auditar a urna da forma que era, também sempre defenderam essa mudança. Roberto Requião, entre tantos outros, João Moedo e por aí vai. Por quê, né? Vamos começar do zero, vamos voltar um pouquinho. Voto é a coisa mais importante numa democracia. E quem conta o voto, ou garantir a lisura do processo, é algo fundamental. Vamos lembrar que os tiranos, como Stalin, sempre disseram: não me preocupo muito com quem vota, e sim com quem conta o voto, né? E esse voto ele tem que garantir duas coisas que são muito difíceis simultaneamente. Ele tem que garantir o anonimato, porque senão a gente tem realmente compra de voto, voto de cabresto, ameaça e por aí vai. E ao mesmo tempo que ele tem que garantir o anonimato, ele tem que exigir a transparência e a confiança no sistema. Então, você precisa garantir o sigilo, mas uma coisa sigilosa tem que ser transparente e tem que ser auditável. Então, esse é um dilema de todas as democracias. E o modelo que a imensa maioria encontrou para fugir do obsoleto método analógico da cédula de papel, que também tem muito risco de fraude. Aliás, isso aqui é o básico a ser dito. Todo sistema é possível de ser fraudado e toda democracia vai ter tentativa de fraude. O que nós estamos discutindo é a tentativa de mitigar esses efeitos e de garantir a confiança ao eleitor, né? Então, o que a imensa maioria dos países desenvolvidos encontraram como um mecanismo aí foi um meio termo. Você pode ter um voto eletrônico desde que você tenha alguma coisa concreta para poder apurar, para poder ter uma segunda camada, uma redundância, como quase tudo no mundo tecnológico. Existe redundância, né? Porque se um sistema falhar, você tem a outra parte, ou então você pode fazer a contraprova, né? Para verificar se aquele eletrônico bate com o físico. E por que isso é tão importante? Porque se você tem uma caixa preta, né, um modelo totalmente fechado e, principalmente, não muito compreendido pelo público, como é que ocorre ali depois que ele digita o número e o confirma, né, você vai minando a confiança do eleitor no próprio sistema. Então, hoje, Lacombe, eu não quero me estender muito na primeira fala, quero ouvir nosso ilustre convidado também, Silvio Navarro, quero ouvir a Ana, e a gente vai voltar muito a esse assunto ainda. Mas eu quero dizer para vocês só uma coisa. Se algo como 1/3 ou uma parcela significante do eleitorado desconfia do sistema que temos hoje, que ele é tão sigiloso a ponto de ser sigilo até para quem votou, não ter a garantia de que aquele número que apareceu, aquele nome que apareceu, foi de fato o que acabou sendo computado, né? Nós temos uma perda de confiança na própria democracia. O sistema precisa atender essa demanda por mais transparência, por mais confiança. E esse é o debate que nós estamos tendo hoje. Só que, infelizmente, isso é um fator de mais desconfiança, muitos estão lutando com muito afinco e até mesmo ingerência em outros poderes para impedir tais mudanças. Ana, e depois das eleições americanas, das eleições presidenciais americanas, bom, a gente sabe que todo cuidado é pouco, né? Bom, quero dar uma boa noite especial. Eu falei boa noite a todos porque eu não queria dar o spoiler para a nossa audiência, quem é que estava aí na penumbra. Na penumbra, né? Então eu fiquei quietinha, dei um boa noite genérico. Então agora, boa noite, Silvio Navarro, jornalista. Você é um norte no jornalismo. É uma honra muito grande estar aqui
com você hoje, você fazendo parte aqui dessa nossa resenha. Muito bom ter você aqui, Silvio. E para o nosso Fiuza, aí a gente deseja que a voz volte, né? O Fiuza, a gente sabe que eu vou fazer uma inscrição aqui, o Lacombe sabe, o Silvio também, o Constantino, mas o WhatsApp com o Fiuza manda áudios de 15 minutos, 17, 20, então aí agora o Fiuza gasta muito a voz, tem muito conteúdo, muita coisa para falar. Mas que vozeirão, né? Mas que vozeirão. E que vozeirão, uma né? mente brilhante, um grande frasista, né? E que voz, que voz. E que voz. Então a gente deixa aqui, né, nos nossos desejos de melhora aí para o nosso parceiro Fiuza. Eu quero pegar o gancho que o Constantino disse em relação... Bom, primeiro assim, o brasileiro, a sensação que a gente tem no Brasil, no nosso cenário político, é que a gente roda, né, 1000 pratinhos, a gente fica ali rodando o pratinho, aí um vai cair, a gente vai lá e roda mais um pouco, é a reforma da Previdência, é a reforma tributária, é o fundo eleitoral, é o Congresso que coloca o jabuti ali na medida tal, e a gente tem que ficar de olho, são votações no meio da noite. É muita coisa, né, para a gente olhar, para a gente prestar atenção. E a gente tem que, né, ter um olho aí no peixe e um olho no gato o tempo todo. A gente não pode dormir. A gente sabe que essas nada republicanas votações aí 2 horas da manhã, isso acontece sem o menor remorso. Eles colocam em pauta mesmo e escondem o que estão votando. No outro dia jogam uma cortina de fumaça num outro assunto e alguma coisa muito esdrúxula passa às vezes sem a gente estar ligado. Mas dentre esses pratinhos todos, né, que a gente está rodando o tempo todo, o brasileiro não tem descanso, a gente acha que amanhã a gente vai continuar repetindo alguma coisa, aí vem uma coisa nova, eu considero essa pauta do voto auditável e sob escrutínio público, para mim, a mais importante no nosso radar. É tudo, muita coisa, muitas reformas, muitas medidas, o real progresso do nosso país. Muita coisa depende da transparência do nosso sistema eleitoral. Então, nós temos que rodar todos os pratinhos, mas esse pratinho atualmente é o mais importante. Aí a gente escuta algumas pessoas falando, não, mas você não acredita nas urnas eletrônicas, né? As urnas eletrônicas, elas provaram que não provaram a fraude, né? Esse é a razão que as pessoas defendem a não continuar tocando aí essa pauta do voto auditável. Olha, eu posso até confiar um pouco ou achar que as urnas eletrônicas elas são suficientes, embora elas não são, né, não estão aí no espectro de última geração, são urnas bem antigas, eu até poderia dar esse benefício da dúvida. Eu não confio em quem conta os votos. Mas você não confia no TSE? Eu vou confiar no TSE, que é aí comandado, presidido por ministros que fizeram manobras nada republicanas e inconstitucionais para soltar um condenado, um corrupto, que foi condenado, não apenas condenado na primeira instância, mas na segunda instância ali no TRF4 de Porto Alegre, a pena dele foi aumentada. O desembargador Gebran Neto, que foi indicação da presidente Dilma Rousseff, colocou ali nos autos, há provas sobradas. E simplesmente essa turma quer que a gente não questione, não pergunte, simplesmente feche a boca e, como o Rodrigo muito bem fala, não, lá confiança sou eu, vocês não têm que reclamar, pode ficar tranquilo, a gente vai fechar aqui numa salinha, trancadinho, e a gente promete que a gente vai contar tudo direitinho. Não é assim não, a gente vai seguir nessa pauta falando sobre outras coisas, mas eu considero, sim, essa pauta mais importante, porque o Supremo Tribunal Federal, essa Constituição e esses ministros trouxeram a maior praga do Brasil hoje, que se chama insegurança jurídica. Esse La Garantia Soy Yo era um slogan de uma campanha publicitária. Eu vou
fazer 55 anos em breve. Eu não me lembro qual era o produto, o serviço, mas era bem divertida. Lá, a garantia soy yo. É o Barrosão dizendo que a garantia... Por que a gente tem que achar? Achar que tem fraude, achar que não tem fraude, se a gente pode ter certeza, Silvio. Então a questão toda é essa, a gente tem um processo em andamento, né? Fizeram uma faxina geral na ficha criminal do Lula, o que não o torna, né, a pessoa mais honesta do mundo. Aí, de repente, surgem, a imprensa vai trabalhando a imagem do Lula, vai absolvendo o Lula também, e essas pesquisas mirabolantes, com resultados mirabolantes, e tudo isso nos leva a desconfiar ainda mais desse processo eleitoral que a gente tem, né? Uma urna ultrapassada e sem a possibilidade de auditagem. Esse que é o problema. Exatamente. E acho que a pergunta que não é respondida, seja pelos políticos, seja pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, a maioria deles faz parte também da nossa Justiça Eleitoral, né, do Tribunal Superior Eleitoral, e pela imprensa, Lacombe, Rodrigo, Ana, por que não fazer? É isso que eles não conseguem responder. Essa é a grande pergunta. A imprensa imediatamente recorre àquele discurso, olha, é voltar no tempo, é regredir. Então, por exemplo, eles não usam o termo voto auditável ou voto verificável, que poderia ser ali uma variante na expressão, não. Eles usam voto impresso para tentar colocar na cabeça do eleitor, para tentar colocar na cabeça das pessoas de que se trata de aquela cédula, de votar em papel, de fazer o xizinho, né? Então, esse é o papel que a imprensa majoritariamente se presta hoje no Brasil. Claro, tem um pano de fundo, tem uma explicação para essa atitude da imprensa, porque o voto auditável era uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. E como o presidente do Brasil hoje enfrenta a maior oposição nas manchetes e na imprensa brasileira desde a redemocratização do Brasil, falo isso, não sei o que vocês pensam, mas acho que não há tanto exagero nisso, nunca vi, e estou aí na estrada, por exemplo, em redações do mainstream, né, Folha de São Paulo, na Veja, na Jovem Pan, entre outros lugares, há 21 anos. Eu nunca vi, nem nos tempos do PT, nem na Dilma, né, que havia, sim, ali muita gente pensando, puxa, temos mesmo que ser governados por essa senhora, mas mesmo naquele tempo, mesmo nas pedaladas, não havia tanta oposição ao presidente. Por outro lado, a resistência do Supremo Tribunal Federal, que começa na figura do iluminista, né, Luiz Roberto Barroso, que preside o TSE e vai passar o bastão para quem? Para o Alexandre de Moraes comandar as nossas eleições, né? Eles conseguiram fazer política, né? O ativismo judiciário político, juntou tudo. Eles conseguiram sentar para tomar um café com presidentes representantes de 11 partidos. Pense, um juiz togado, um ministro de uma Corte Suprema se reunir com presidentes de partidos para articular uma frente contrária à votação no Congresso Nacional. Imediatamente, o que aconteceu depois dessa reunião? Os partidos políticos, que estão todos pendurados lá no varal do Supremo Tribunal Federal, com processos na Lava Jato, não é exagero dizer que metade do Congresso Nacional, dos nossos 513 deputados e 81 senadores, tem processos correndo, sim, para ser analisados por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, todos têm medo, o telhado é de vidro, né? Então, a partir dali você tem toda uma orquestração para dizer não ao voto auditável. E só para eu não me alongar aqui, já me desculpando por estar me alongando, mas um outro argumento que se tenta sacar da manga nessa hora é o custo. Só que é importante a gente lembrar, e que não é desse ano, o custo da nossa justiça eleitoral é de 9,2 bilhões de reais por ano, inclusive em anos em que a gente não tem eleição. E aí, quem está nos assistindo pode estar se perguntando, mas o que faz um funcionário de um TRE, um Tribunal Regional Eleitoral, num ano não eleitoral? Não sei, acho que essa pergunta eles também não têm para responder, né? Então, assim, falta de dinheiro também não é. Vamos aguardar essas manifestações lá, como que você bem lembrou, porque se tem alguma coisa, talvez a única, que os políticos no Brasil têm medo, é da praça, é da rua. E você citou essa desonestidade, né, de tentar passar a ideia de que seria, o que se defende seria uma volta à antiga cédula eleitoral. A outra narrativa também, de que o que se propõe, né, de modificação, de modernização do nosso sistema, levaria à quebra do sigilo, né, do voto, que a pessoa sairia com um recibinho na mão, que a guerra é muito suja, né?